cara, Deus só sentou uma verdade no meu coração, cara. Pedro andou, os apóstolos andaram. Mas, cara, quem Pedro era quando andava com Cristo? Quando o Espírito desceu, aqueles homens foram mais transformados do que os 3 anos que eles andaram com o próprio Cristo. E o próprio Jesus falou isso, cara, não sejam loucos, não saiam de Jerusalém. Eles tinham feito um discipulado 1 a 1, cara, com Jesus. Mas Jesus mesmo reconheceu que eles precisavam da capacitação do Espírito Santo. Ele falou assim, ó, tudo que eu ensinei para vocês esses 3 anos, o Espírito Santo vai lembrar vocês. Não está falando de lembrar de memória, está falando de revelação, de acertar no coração. Porque uma coisa você tem informação. Você pode saber a Bíblia de cor, todos os versículos, você pode ser o cara mais lógico, mais inteligente. Mas é diferente quando Deus assenta a revelação dele dentro de você. E isso vem através do Espírito, que assim é uma obra de obra. Por isso que os fariseus, os escribas, eles ensinavam muito bem. Mas eles ensinavam como quem não tinha autoridade. Porque a palavra autoridade vem do autor. E Jesus tinha essa autoridade. Porque a palavra de Isaías 61 estava sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar o Evangelho. A revelação, cara, ela encontra lugar no nosso coração pelo Espírito. Por isso que Jesus diz, essas palavras são Espírito e vida. Estão entendendo isso, cara? Por isso que os fariseus, eles sabiam, os escribas, eles tinham todo o estudo do Velho Testamento, mas eles não entenderam nada que Jesus falou. Jesus, ele ensinava, os caras não entendiam. Agora ele pegava uma mulher pecadora, ele pegava um cara nada a ver, e o cara entendia tudo. Porque é pelo Espírito. Chegou um tempo que nós não podemos mais andar na informação, cara. Nós somos cheios de informações. A nossa mente não cabe mais pregação, não cabe mais estudo. Mas o Senhor quer que nós entramos num lugar no Espírito. Porque é a revelação que nos impulsiona a agir. E um dia Jesus liberou uma palavra dizendo, Pai, graça te dou, porque você escondeu as coisas dos sábios e dos instruídos, mas revelaste aos teus pequeninos, porque foi do teu agrado. Quando a pessoa é pequena, de chegar até o Senhor e dizer, Senhor, eu preciso, Senhor. Aceita, ele começa a revelar, cara. Aquele versículo que você sabe de cor, ele começa a pegar um peso dentro do teu coração, que te impulsiona a viver o Evangelho. Por isso que nessa manhã, eu não quero ser teologicamente correto. Me perdoe, mas eu quero ser efetivamente prático nessa manhã. Talvez teologicamente está tudo errado o que eu vou falar. Mas se você praticar, cara, as palavras dessa manhã, cara, a nossa vida vai ser diferente, cara. Estou cansado, cara, da gente se lamentar pelo passado, dizer que os dias anteriores foram melhores, ou dizer, como eu queria, como tal. O Senhor diz, cara, lá em Eclesiastes, quem fala assim, fala como um tolo. Porque aquele que está em Cristo, brother, ele é uma nova criatura. Cara, Deus quer que a gente ande, cara, nessa novidade de vida, de glória em glória. Amém? Eu queria que você abrisse em Efésios. Capítulo 5. Espírito Santo. Consegue entender isso, cara? Os apóstolos andaram com Cristo, cara. Mas o próprio Jesus falou, não saia, não. Que existe. E o Espírito Santo está aqui, cara, liberado para nós. Só que nós não estamos usufruindo dessa arma espiritual. Nós estamos se batido à toa, cara. Igual você tem uma faca afiada ali, ó, para cortar aquela picanha ali, você quer ficar cortando aquelas faquinhas de plástico, cara. Você fica se batendo, se cansando, perde até a fome, cara. Perde até o prazer da vida cristã, cara. E Deus está com uma faca tramontina, afiadinha, só bater assim, ó, a picanha vai... É como o cara tá com o machado todo cego, cara, querer cortar lenha. Ele vai bater, ele vai se esforçar, a lenha vai pular na testa dele. É ou não é? Ele vai se machucar, vai se frustrar, e parece que a vida cristã é paia. E Deus está com um machado afiadinho, ele dizendo, cara, eu quero o Espírito. Efésios 5,
5,14. Quem achar, diga amém. Lembrando, não quero ser teologicamente correto, mas efetivamente prático nessa manhã, amém? Você que nos assiste no YouTube, bom dia. Você que assiste aqui também, bom dia. Olha o que diz a Escritura, Efésios 5,14. Um pouquinho mais baixo, né? Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga assim: enchei-vos do Espírito. A primeira palavra que me chamou a atenção nesse texto é a palavra desperta. Diga assim: desperta. Não, mais forte, diga desperta. Desperta. A gente quer viver um avivamento, a gente quer viver uma vida plena em Deus, uma vida constante, cara. A palavra dessa manhã e todas as palavras que são liberadas por Deus, elas são como um despertador. Ela tem o poder de nos despertar para uma nova realidade, mas ela não tem o poder de nos tirar da cama. É, de manhã quando você põe o celular para despertar, né? Despertador quase ninguém, mas quando você põe o celular, você começa a tocar aquele toquinho, ele te acorda, mas ele não pode te tirar da cama. É o que tem acontecido na nossa vida. Deus tem liberado palavras, Deus tem falado, os caras saem daqui chorando, um sai gritando, outro sai com raiva. Deus tem falado. Ou tem algum domingo em toda a história dessa igreja que Deus não falou? Falou ou não falou? É como se Deus estivesse nos despertando. E fica te incomodando. E você acorda, cara. Pior é isso, que Deus fica ali até você acordar. Só que Ele não vai te tirar da cama. Talvez Deus tenha te incomodado, cara, uma vida avivada. Uma vida, cara, só, cara, se nessa manhã esse for teu caso, se não for, guarda no bolso as palavras, no dia talvez você use, mas tenha compreensão dos irmãos que é o caso. Você, cara, você não está sendo cristão como você gostaria de ser. Existe um despertadorzinho dentro de você, cara, não está legal. Essa vida de oração, essa vida de prática do Evangelho, isso é o despertador de Deus. As palavras, as pregações, elas nos despertam, elas despertam tu que dormes. Ela tem nos acordado para a nova realidade. Só que o segundo diz assim: levanta-te entre os mortos. A atitude de levantar, ela é nossa. Então eu não quero mais ser um pregador que no final da pregação os caras chegam e batem nas costas e falam: cara, que mensagem muito louca. E o cara continua na mesma vida, cara. Eu quero que o cara nem fale comigo, cara. Mas que, cara, eu encontro ele daqui 5 anos e falo: cara, aquele dia eu despertei. Eu levantei, cara. Você falou sobre isso. Eu comecei a praticar. Minha vida está assim. Nós temos que sair, cara, do evangelho filosófico, de teoria, que a gente sabe tudo. Que a gente, pô, é verdade. Hoje eu vou falar coisa que a gente já sabe, cara. Só vim aqui para lembrar, gente. Eu vim ser o despertador de Deus dizendo: cara, vamos acordar. Só que o levantar da cama é uma decisão de dizer: cara, eu vou levantar. É nossa. E para exemplificar isso, cara, eu vou usar o exemplo de um camarada chamado Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Ele levantou, ele decidiu. Diga assim: há um poder na decisão. Mas é decidir fazer, cara. Igual aquela historinha que tinha 2 caras na beira do lago. Um decidiu pular, quantos caras ficaram? Quantos? 1? Não, 2, porque ele só decidiu e não pulou. A gente tem que sair todo domingo decidido, cara. Não, agora vai, cara. Chega no outro domingo, cara, não foi. Chega no outro, não foi. Chega 2000, cara, conversa com os caras, cara, desde 2000, a mesmo papo, cara. Não, temos que orar mais, temos que não sei o quê. Virou já um livro, Lamentações, cara. Diga: você não quer mais me lamentar. Diga: você não quer me lamentar. Eu vou me levantar. E a Bíblia diz em Daniel 8
E por que eu quero usar o exemplo de Daniel? Porque Daniel estava numa situação totalmente adversa para tomar uma decisão. O cara estava no meio da Babilônia. Você reclama do teu trabalho, você não sabe o que era Babilônia. Ah, que meu trabalho é difícil, na minha casa é difícil. Daniel estava no meio da Babilônia. Não tinha capacitação de santos lá, não tinha culto de domingo, não tinha célula, não tinha discipulado 1 a 1. Mas a Bíblia diz em Daniel 8 que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho. Diga vinho. Daqui a pouco nós vamos chegar nele. Que ele bebia. Cara, Daniel tinha tudo para dizer, já que a situação está perdida, já estou aqui no meio dos caras, ó Deus, você vai me entender, né? Mas o cara falou, não, ele decidiu firmemente, diga, tem que ser firme. Diga, tem que ser firme. Quando de manhã, cara, nesse tempinho frio, você tá ali, cara, desperta, põe na soneca, aí tá até tarde às vezes, mas chega uma hora que você é firme, não, cara, tem que trabalhar. Você pula da cama ou não? Mas se você ir devagarzinho, você é ou não é? Então eu quero dizer nessa manhã, cara, pule, levante, seja radical. Seja radical com você mesmo. Não queira o negócio devagarzinho, cara, nunca vai dar certo, cara. Porque a nossa carne é malandra, cara. Estou entendendo isso, cara? Seja radical com você mesmo, cara. Eu vim nessa manhã, cara, falar sobre disciplina espiritual. Sobre organização espiritual. E você, primeiro passo, você vai ter que pular da cama, você vai ter que decidir firmemente. Daniel chegou lá, faz o seguinte, vou começar comendo 100 gramas de carne do rei, tomando 10 ml de vinho, vou diminuindo. Você acha que ele ia conseguir, cara? Ele tomou uma decisão radical. Cara, quem quer ser espiritual tem que ser radical. Radical não é usar boné, andar de skate, dizer, subir a montanha, eu sou de Jesus, eu sou louco por não. Ser radical, você dizer não para o pecado, você, cara, precisa tomar uma atitude. E Daniel tomou, e a atitude dele influenciou 3 camaradas. Ele já montou a primeira célula, Daniel e os 3 manos lá da fornalha. Ele já começou a fazer o discipulado 1 a 1 dos caras. E sabe o que aconteceu, cara, com Daniel? A Bíblia diz, no versículo 15, ele tomou uma decisão, chegou para o mundo e falou, mano, eu não vou, não porque ele queria fazer regime, e o poder não é no jejum. O significado dessa abstinência de Daniel era porque aquelas coisas eram consagradas e eles não poderiam se contaminar com elas. O pessoal sofre muito no jejum. O jejum não, cara, foi a atitude espiritual dele. Ele disse, cara, eu não quero isso. Se não fosse consagrado, você acha que vai ser burro? Ele vai comendo picanha, mano. Não, né? Então ele tomou uma decisão espiritual. E o irmão ficou preocupado, falou, cara, você tomar essa decisão, você vai ficar cabisbaixo, magro, meio... Aí quando o rei vê, ele vai dar bronca em mim, vai me mandar embora do trampo, cara. Ele se der eu morrer. Ele falou, não, cara, vamos fazer um teste. Nessa manhã eu quero dizer pra você, cara, faça um teste. Se aparta para Deus, cara. Se aparta, faça um teste, cara. Fala, não, Deus, beleza, 6 meses, cara, você é um cristão mesmo, cara. Aquilo que já está dentro de mim, que eu sei que eu posso fazer, o Senhor já tem colocado dentro de mim. Eu vou levantar da cama, eu vou pular. E ele fez esse teste. No final dos dias, sabe o que aconteceu? Versículo 15. A aparência deles era melhor. O que diz o texto? Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. O que vai acontecer? Então, as 2 primeiras atitudes é tua. É Deus te dá um cutuco igual no Facebook, você acorda. Você pula da cama, você levanta. Mas o passo de te iluminar, no original, te esclarecer, te resplandecer, é dele. E olha o que aconteceu com esses meninos, cara. E no cabo dos dias, versículo 15, a aparência deles era melhor. E eles estavam mais robustos, mais fortes. Você vai começar a andar, cara, pelo teu trabalho, nas ruas, e as pessoas vão notar, cara, todo homem que andou com Deus, cara, ele era diferente, ele era uma diferença na geração dele. Moisés, quando ele desceu do discipulado na honra com Deus, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. E as pessoas olhavam e notavam, cara. Não precisava chegar, eu sou crente, galera. Não precisava de cantar porque eu sou crente, não, mano. Precisava chegar no trabalho com uma Bíblia no carrinho de mão, assim, ó. É tão grande que a Bíblia era. As pessoas, cara, elas notavam. E a Bíblia diz que notaram que a aparência deles era melhor. A alegria deles, cara. Eles eram mais fortes. E continua, versículo 17, Ananias, Misaías e Azarias, Deus distribuiu para eles conhecimento e inteligência em toda a cultura. Desperta do que dormes. Levanta, toma uma atitude. E Cristo, cara, o resto ele vai fazer.
A Bíblia diz que ele chegou para esses 3 camaradas e falou: para vocês eu vou dar inteligência e sabedoria em todas as culturas. E sabe o que ele fez com Daniel? Mas a Daniel, ele deu inteligência em visões e sonhos. Aqueles caras foram habilitados, cara, para ser um sinal de Deus no meio da Babilônia. Deus quer nos habilitar, cara. Deus me deu uma frase, ele falou: cara, o que essa geração precisa não é de argumentos convincentes, é de vidas mais impactantes. Nós não precisamos de mais argumentos, cara. Se eles têm o Google para pesquisar o argumento que eles quiserem. Me diga qual Bíblia que Abraão tinha para discipular Isaac. E por que Isaac olhou para ele e falou: eu quero Deus do meu pai? Porque ele viu uma vida, cara, que valia a pena. Ele viu uma vida, cara, impactante. Ele falou: cara, eu quero esse Deus. Vocês estão entendendo isso, cara? Então Deus habilitou eles para ser um sinal na Babilônia, porque eles decidiram se apartar. Eles decidiram levantar no meio daquela geração e dizer: não, cara, não vou, nem que eu vou morrer seco. Tinha uma picanha assim, ó, suando, cara, um copo de Coca-Cola suando. E do outro lado uma salada de cenoura e um alface. E falou: cara, isso aqui que eu vou comer. Ainda que a minha carne ache que isso aqui é melhor, eu vou escolher isso aqui, ó. E aqui eu não estou falando de jejum. Estou dizendo, cara, a nossa carne sempre vai dizer que existe um caminho aqui que é melhor. Mas o Espírito vai dizer: cara, vai por ali que você vai ver. Faça o teste. Diga assim: faça o teste. Faça o teste. Sabe o que aconteceu? Versículo 20 de Daniel 1, depois você lê em casa. Nabucodonosor fez um reality show com eles. O show do milhão começou aqui, ó. Ele fez várias perguntas para esses 4 caras. Sabe o que aconteceu? No final ele deu um relatório que eles eram 10 vezes mais inteligentes e doutos do que todos os magos e encantadores do reino dele. Em outras palavras, cara, esses caras são mais ricos. Esses caras têm uma habilidade que não é humana. Até Nabucodonosor, porque o Espírito estava sobre eles, cara. Você está preparado, cara? Você está no teu trabalho, cara, o Espírito, cara, te conduzir. Você está na rua, o Espírito, cara, tua família vai dizer: cara, o Espírito. Não por força nem por violência. Daniel não ficou falando: não, ó, nós queremos isso, queremos nosso direito, liberdade religiosa. Não, cara, mas pelo Espírito eles conquistaram. E sabe como ele falou que não era burro? Ele não servia a Deus, mas ele era burro. Ele falou: cara, vem lá comigo, vocês 4, que vocês são os caras. Estão entendendo, cara? Porque eles não foram na força do Brasil, não foram fazer a revolução. Eles foram pelo Espírito. E nós, cara, temos andado como? O título dessa mensagem de hoje é: como temos andado com Deus. Nós já estamos andando com Deus, amém? Só você daqui, você está andando. Mas agora a pergunta é: como você tem andado? Qual é a qualidade do nosso andar? O texto continua, Efésios, diga assim: vale a pena se separar para Deus. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 15. Alguém poderia ler o 15? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olhem, tomem cuidado, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como eu tenho andado? A palavra vede prudentemente significa: ande com cautela, com sensibilidade, com cuidado, como a tradução da Aline disse. No original era como se Paulo estivesse dizendo assim: como uma pessoa que caminha num terreno espinhoso, mas anda com zelo. A palavra de Deus está dizendo assim: cara, como nós temos andado com Deus, cara? De qualquer jeito, estou andando, vamos de domingo a domingo, aí eu pego, peço perdão, aí vou andando. E Deus trouxe alguns caras na Bíblia que andaram com Deus, cara. Quem sabe Ele pode nos ensinar. O primeiro deles que eu quero falar está em Gênesis 17:1. Anota aí depois lê, ó. Diz assim, ó, que Abraão, quando chegou aos 99 anos, Abraão não era um menininho. Ele não tinha conhecido Jesus no domingo passado. Ele estava andando com Deus sobre uma cara. Mas ele não tinha entendido algo ainda. Com 99 anos, o Senhor apareceu para ele e disse: Abraão, anda na minha presença e você será perfeito. Sabe o nosso problema? Às vezes nós não temos andado, então temos aquela vida de oração, aquela vida de busca, aquela vida de prática do Evangelho, de sinais, porque a gente está esperando estar bem para andar com Deus. Não, cara, no dia que você é santo, aí, não estou me sentindo bem, hoje eu não vou orar. Só que o texto revela algo diferente, diz assim: cara, primeiro vem andar na minha presença.
E aí você vai ser perfeito. O contrário nunca vai acontecer. Você nunca vai ser perfeito para depois andar com Deus. Deus está nos chamando para andar com Ele. O Espírito está dizendo assim, cara, essa semana atendi um menino que falou assim, cara, eu queria ser batizado no Espírito Santo. Só que, para ser batizado tem que ser muito santo. Eu falei, não, tem que ser muito pecador. Ele, não, mas como assim? O Espírito Santo é santo. Mas esse é o mistério da graça. A palavra diz revestidos do Espírito Santo. Se não ser revestido. Quando está frio, você coloca 2, 3 blusas, por quê? Porque está frio, não é porque está calor. Na verdade, o Espírito Santo vem para nós, não porque nós merecemos, porque nós precisamos. Senão a gente não consegue, cara, ser nada. Por isso que Jesus disse, eu sou a videira, cara. Se vocês não estiverem linkados em mim, mano, vocês não vão dar fruto. Por isso que a nossa vida tem sido penosa. A gente quer dar fruto, cara. É uma coisa construir uma árvore de plástico e falar para ela dar fruto. É uma obra do Espírito. Estão entendendo? Nós temos que estar linkados com Ele. Então aqui nesse texto de Abraão, ele falou, Abraão, vem andar comigo, cara. Vamos andar junto, aí eu vou te aperfeiçoar. E nessa manhã, cara, começa a me buscar, começa a entrar no teu quarto. Não fica mais orando pelos teus defeitos. Faz 10 anos que ora pelo mesmo defeito e não muda. Agora começa a andar com Deus. Ah, cara, Ele vai te aperfeiçoando. A Bíblia diz, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. No original, eu sou o El Shaddai. Ele está dizendo assim, a tua fragilidade está em contraste com o meu poder. Eu sou poderoso para te mudar, para te transformar, cara. Só entra na minha presença. Anda comigo, cara. Começa a andar com Deus, cara. Aí Deus me trouxe um cara na Bíblia que andou com ele talvez uma noite, um dia, não sei, no final de semana. Pelo que eu entendi no texto, eu acho que foi só uma noite. A gente canta como Zaqueu, eu quero subir. Vamos lá. O mais alto que... Tá bom, essa música já enjoa. Mano, só que Zaqueu foi um cara que andou com Deus talvez um dia, mano. E a vida dele mudou. Ele estava em cima de uma árvore. Aí Jesus falou, Zaqueu, desce que hoje eu vou pousar na tua casa. Não deu certo o hotel lá, achei que deu vaga, eu quero dormir na tua casa. Zaqueu falou, beleza, foi pra casa. No outro dia de manhã, Jesus estava terminando o café da manhã, sabe o que Zaqueu falou para ele? Senhor, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, ele era um pilantra, defraudava todo mundo. Ele era um dos principais publicanos. Então eu restituirei 4 vezes mais. A lei mandava restituir 4 vezes mais. Só que a atitude que ele teve de falar que dava metade aos pobres, ele mostrou que o coração dele foi totalmente ferido pela presença de Jesus. Jesus libera a palavra dizendo, houve salvação nessa casa. O cara andou um dia, eu deu tchau para ele, deixou o contato, Facebook, telefone e foi embora. Zaqueu nunca mais foi o mesmo, cara. Agora nós temos andado quantos anos, cara? Quantos meses? Então a minha pergunta é, será que temos andado com Ele mesmo, cara? O andar com Deus nos aperfeiçoa, nos santifica, nos transforma. O andar com Deus não é uma obra nossa. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz nos santificará em tudo, corpo, alma e espírito irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É o andar com Ele, cara. Gálatas revela isso, anota aí, Gálatas 5:10. Andai, diga assim, andai. O que é andai, cara? Imperativo, é ontem, hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem. Andai com o Espírito. Esse Espírito é com E maiúsculo. E jamais satisfarei as concupiscências da carne. O homem só consegue, cara, olhar para uma mulher e cobiçar ela quando ele está andando no Espírito. O homem só consegue levar um tapa na cara e virar outra face quando ele está andando no Espírito. Estão entendendo isso? Não é uma obra. Nós só temos que despertar e levantar. Agora quem nos ilumina, quem vai fazer é Cristo. Andar no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. A Bíblia diz que aquele que tem a divina semente, 1 João, não peca. A divina semente, o sêmen do céu, aquele que tem a vida de Deus, cara, dentro dele, ele não tem mais, cara, o prazer no pecado. Ele é regenerado. Isso é algo diário, cara. Nós vamos fechar no versículo 18, cara, eu vou te mostrar. Veio outro cara que andava com Deus, o nome dele era Enoque. Diga assim, Enoque andou com Deus.
Está lá em Gênesis 5:22. Então o que Enoque fazia? Ele jogava futebol com Deus, jogava Playstation, tomava chimarrão, ele era sulista. Todo dia ele ia lá, ele dava uma hora com Deus, querendo que minha mãe está preocupada, e ele voltava. Começou a andar, chegou que Deus falou, não volta mais, fica aqui comigo. Só quando a gente lê Gênesis 5:22, ele pensou, beleza, o cara andou, então eu vou buscar. Só que Enoque fala de um andar com Deus com perseverança. Porque o versículo 23 diz, e ele viveu 365 anos. Então antes de Deus tomar Enoque para ele ficou 365 anos andando com Deus. Ele perseverou, cara. Sabe o nosso problema? Talvez a mulher fale, não, eu vou andar com Deus, comendo, aí você não sentia aquele calor, não vai acontecer nada. Esse tomar para si, cara, é como se Deus falasse, cara, é como se eu já não vivesse mais, mas Deus falasse, agora quem vai viver sou eu e você. Paulo tinha esse embate, né? Em Romanos dizia, cara, o que eu quero fazer eu não faço. Isso não traz um desgosto, só cara, eu queria tanto. Só que lá em Gálatas, ele fala, cara, agora já não sou eu mais quem vive. Agora é Cristo que vive em mim. E o viver que eu tenho da minha carne, não é no Espírito, não é depois que eu morrer, é Cristo. É pela fé no Filho de Deus. Então Enoque perseverou em andar com Deus. Não foi uma semana, não foi um culto, não foi um retiro, um encontro com Deus, uma campanha de avivamento. Foi um cara que colocou no coração e falou, cara, não vou andar com mais. O maior tempo da minha vida eu vou passar com ele. E chegou uma hora, cara, que não tem como. Quando você começar a andar com Deus, cara, fique tranquilo. Ele vai começar a tomar seus defeitos, vai começar a arrancar com você. Ele vai mudar o teu caráter, ele vai mudar tudo, cara, é com ele. De tanto você andar, quando você anda muito com uma pessoa, você fica muito parecida com ela. Não é? Já tinha um ditado antigo que dizia, me diga com quem tu andas. Cara, quando você começar a andar com Jesus, cara, as pessoas vão olhar e dizer, cara, esse cara está começando, por que ele está agindo? Você vai mudar, cara. E Enoque chegou um dia que Deus tomou para si. Podia falar de vários homens, faltaria muito tempo, só quero fechar com Pedro, que ele andou também. Está lá em Mateus 14, eu queria que vocês abrissem, que tem alguns detalhes ali que eu não consigo decorar na minha cabeça. Mateus 14, 25. Diga assim, como eu tenho andado com Deus? Como eu tenho andado com Deus? Mateus. Mateus 14, 25. A Bíblia está dizendo lá em Efésios, ande com cuidado, com prudência, com sensibilidade. Olha como que esse cara andou. Mateus 14, 25. Quem achou, diga amém. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu Pedro, se és tu, Senhor, manda ele contigo, por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, o que ele fez? E foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiu ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente é o Filho de Deus. Na quarta vigília, era entre as 3 e as 6 da manhã. Jesus já tinha feito um joguinho, mandou eles na frente, de repente ele falou, puxa, agora não tem mais barco nesse horário, né? Os barcos acabavam meia-noite, igual os ônibus aqui. Então, vou ter que andar sobre as águas, né, cara? Não é porque Jesus queria se exibir, é que tinha acabado o transporte público. E aí ele foi, com canetinho e tal, para chegar no barco, estava frio, ventando. E os discípulos olharam, cara, acharam que era um fantasma. E começaram a ficar com medo. Por que eles acharam que era um fantasma, cara? A maioria deles eram pescadores, cara. E quem é pescador sabe, cara, que o mar é um lugar de desafio. O pescador tem aquela história do mar, cara, nós fomos para Cananéia, vamos dar um rolê de barco, e daí, de repente, o motor começou a falhar. Era a Janice, não sei o nome do barco lá. O barco do pastor começou a falhar, estava o pastor de Cananéia, o pastor Messias, e nós dando risada, os pastores desesperados, nós dando risada, chegamos na beira dando risada. Aí o pastor Messias olhou para mim e falou, fala a verdade, DH, não tem macho nesse mar que não sente medo. Eu olhei para ele, nem estava com medo, porque eu não estava entendendo a gravidade. O vento estava virando, cara, e eles entendiam. Então o pescador teme o mar, porque ele conhece.
Eu estava dando risada porque eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim tudo era festa, né? Só que o pescador tinha medo. Então esses caras sabiam, cara, as histórias do mar, eles sabiam qual horário eles tinham que voltar. E eles estavam temerosos, até confundiram Jesus com um fantasma. Aí Jesus chega e fala, não, cara, sou eu. Todos gritavam de medo. E Pedro teve uma atitude diferente. Pedro, ele conseguiu, enquanto ele chegava no fantasma, ele conseguiu enxergar uma possibilidade de andar por cima daquilo que ele sempre temeu. A vida cristã, cara, é andar por cima daquilo que sempre nos trouxe temor. E Pedro falou, só que Pedro não era louco. Ele não saiu andando. Pedro era ousado, mas não era louco. E a Bíblia diz, não ande como louco. Ele falou, Senhor, se é o Senhor, libera uma palavra que eu vou. Ele era esperto, cara. Ele falou, cara, se ele falar, eu vou. Jesus falou, não vem. E ele foi. A gente fala mal de Pedro, Pedro afundou, mas cara, quem aqui pode dizer que já deu 4 passos sobre as águas, 5 passos? E ele andou, cara. Deus nos chamou, cara, para andar acima daquilo que a gente tem, cara. Por que a gente tem temido tantas coisas? Que os outros temem. As pessoas temem a doença, as pessoas temem o desemprego, as pessoas temem, cara, se os filhos dela vão morrer na droga, as pessoas temem coisas, eles estão certos em temer. Eles têm que ver fantasma mesmo. Agora eu e você não, cara. Nós temos uma palavra do Senhor. Você vem, cara. Anda. E Pedro andou, olha o versículo aqui, ó. Versículo 29. E Pedro descendo do barco, tomou uma atitude, lembra? E andou sobre as águas. Imagine Pedro, cara, dizendo assim, Marcos, eu sempre tive medo de você, cara, mas agora eu estou andando sobre você. E ele vai andando, cara. Mas ele andava porque ele foi ter com Jesus. Hebreus 12:2 diz, nós devemos ter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Mas de repente, olha o que aconteceu, cara. E isso pode acontecer conosco. Versículo 30. E reparando, porém, no que? Na força do vento. Sabe o nosso problema? Que Deus nos chamou para andar por fé. Só que tem horas que a gente tira os olhos, cara, do autor e consumador. A gente olha para o elite, a gente olha para o cara não tem plano de saúde. Igual eu brinquei com a Vivi, né, cara? Nós estávamos preocupados, né? Tinha acontecido umas coisas e tal, e o bebê, e eu sempre andando por fé, né, cara? Só que eu não falava para ela, só que eu estava preocupado. E tentando juntar o dinheiro para fazer uma cesárea, não dava certo. Aí eu falei, cara, beleza, vamos fazer no SUS mesmo. Só que o nosso SUS vai vir com G na frente. Jesus. Falei, mano, e cara, é impressionante, cara. Nós chegamos no hospital, o bebê nasce, ainda Deus faz uns milagres lá, é batata, cara. Porque chega uma hora só tem Deus para confiar. Só que tem horas que a gente repara a força do vento. E que quando a gente repara a força do vento, sabe o que vai acontecer, ó? E teve medo. Começa a vir o medo, cara. Fala, cara, não vai dar certo, puxa, acontecer isso. Aí você começa a voltar a lutar. E começando a afundar. Aí você começa a afundar. Só que a Bíblia diz que ele tomou uma atitude dizendo, Senhor, salva-me. Você tem tido medo, cara, das situações da tua vida. Tá andando por fé, você tem uma raiva, cara, que você tá me tirando sono, né? Nessa noite, cara, levante e fala, Senhor, salva. Eu quero voltar a andar sobre aquilo, cara, que me traz medo. E eu tenho prova que Pedro andou. E prontamente, Jesus não falou assim, não, semana que vem, vamos marcar um horário. Prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe que Deus falou comigo, cara? Pedro não era um homem sem fé. Nós não somos sem fé. Pequena fé não significa o cara duvidar e não crer em todo momento. Mas pequena fé significa inconstância. O cara que estava andando, que sabia que Deus era poderoso, nós já sabemos que Deus é poderoso. Semana passada nós estávamos andando sobre as águas. Só que talvez nessa semana teve uma inconstância. Nós não somos pessoas sem fé, mas Deus quer que nós andamos em constância, de fé em fé. A fé que funcionou ontem vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã. E se ela falhar, a mão de Jesus é o amor dele dizendo, vem aqui, cara, seu cabeção. Por que duvidaste? E subindo ambos para o barco. Sabe o que significa isso? Imagina aqui, ó, Jesus levantou Pedro, lembra que ele já tinha dado os passos? Então se ele levantou Pedro e eles voltaram para o barco, significa que Pedro andou de mão dada com ele. Pedro voltou a andar por cima das águas, de mão dadas com ele. Eu quero te encorajar nessa manhã, cara, a dar a mão para ele e dizer, Senhor, beleza, eu sozinho não meio que desviei, mas faz igual uma criancinha, uma bicicletinha, vai comigo ali, ó. Faz eu andar por cima dessa situação, até voltar ao porto seguro, e ele faz isso com Pedro. Amém? Como temos andado?
Mas sabe qual é o problema de andar? Que existe um princípio em Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Às vezes nós não temos andado com Deus, não é porque Deus não quer andar com a gente. Se tem alguém que quer andar com a gente, é Deus, cara. Ele quer ser o nosso Deus, cara. Ele quer ser o nosso Pai presente. Mas se nós queremos andar com Deus, então se eu acabar essa pregação aqui, ia ficar muito filosófica, beleza, andar, então eu vou, sabe, metafísico, só que o texto continua em Efésios, dizendo assim, ó, como que eu vou andar? Versículo 16, quem puder ler. Olha aí a atitude prática que Paulo libera. Olha o que é andar prudentemente. Versículo 16. Efésios 5:16. Remir o tempo, cara. Olha o que ele está dizendo. Remir o tempo significa aproveitar bem o tempo. Cada oportunidade de maneira adequada. Paulo está dizendo, cara, se organize. Porque os dias são maus. Então vocês querem andar com Deus, cara, eu digo para vocês, tem uma agenda espiritual, cara. De oração, de leitura bíblica, de quebrantamento. Paulo está dizendo assim, cara, os dias são maus. Ande com disciplina e organização para que você seja efetivo espiritualmente. Cara, a vida espiritual, ou você se organiza ou você não tem. Porque a tendência é não ter. Não é igual comida. Que você pode não se programar, mas uma hora você começa a doer tanto que você vai parar numa lanchonete. Você vai comer, cara. Você não precisa se colocar na tua agenda, vou comer. Porque a carne é tão, ela grita. Agora a vida espiritual não, é o contrário. Você vai ter que, mano, se agendar mesmo. Coisas básicas, oração, leitura bíblica. Quebrantamento, você vai ter que marcar um horário, você vai ter que ter uma agenda espiritual dizendo, tal horário, eu vou entrar no meu quarto. Se você não fizer isso, você não vai entrar no teu quarto. Para de ser história, não, depois antes de dormir não vai. E se fizer, não vai ser com qualidade. Tem que ter um horário, tem que ter um local. Jesus, ele tinha um horário, ele tinha um local, mesmo escritura. Um local que ninguém incomodaria ele. Ele ia, leia quantas vezes ele ia no monte, orar sozinho, não porque ele era pentecostal, cara, porque ele não queria ser incomodado. Eu não sei qual vai ser o teu monte, eu não sei qual vai ser o teu quarto, eu não sei qual vai ser o teu tempo, mas a partir de hoje, se você quer ter uma vida efetiva e espiritual, aproveite bem o tempo, diga assim, aproveite bem o tempo. Porque os dias são maus. Cara, se na época de Paulo, que não tinha trânsito na rodovia da rua, de manhã, não tinha Facebook, não tinha YouTube, é ou não é? Cara, ele falava que os dias são maus, não tinha Inter 2 lotado. Porque essas correrias tudo atrapalha a nossa vida espiritual. Então se você não se decidir, eu vou ser um cara você não vai ser. Então Paulo está dizendo naquela época, cara, aproveite o tempo. Imagina hoje. Como nós temos aproveitado? Agende. Como anda a tua vida devocional? Tua vida de intimidade, de busca, de oração, de palavra. Sabe o nosso problema? Que a gente passa a semana de qualquer jeito, aí se reúne e quer que Deus venha. O Espírito Santo não se retira, não, eu sei. Mas a Bíblia diz, não apaguei o Espírito Santo. Eu posso apagar, cara. Como que eu apago ele? A Bíblia diz em Efésios, não entristeçais do Espírito Santo. Mano, deve ser horrível ser andado com uma pessoa e a pessoa te ignorar. É ou não é? Imagina um cara casado, a mulher só ignora ele, a mulher vai entristecendo o coração. Cara, e nós, como que nós andamos com o Espírito Santo? Ou ele está cheio de amor para dar, cheio, cara, vou te tocar, eu quero te usar. Você, não quero. Você apaga. É ou não é? Não apaga o Espírito Santo, cara. Então está dizendo assim, aproveite bem o tempo. Na nossa vida devocional, nós precisamos ser intencional e disciplinados diariamente. Você tem que decidir, cara. Se vir foguinho, se não vir. Se você, cara, eu vou estar ali todo dia, cara. Igual Adão na viração do dia. Eu vou estar ali, cara. Eu vou me disciplinar, vou pôr na minha agenda, cara. Compre uma agenda, coloca lá. Tá horário, eu vou tomar café. Aí depois eu vou orar, tá horário, eu vou. Comece assim, cara. Seja intencional, senão você não vai. Tenha uma agenda espiritual. Amém? Aí ele diz assim, ó, repita o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por esta razão,
Quando você começar a ter essa disciplina espiritual, sabe o que vai acontecer? Não vos torneis insensatos, mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Aí você vai entender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Você não vai mais andar igual cego, tiroteio, dizendo, será que Deus quer isso? Unite. Ai, aquele, sabe, que pedindo oração para os outros, igual uma pessoa que quer jogar sorte para ver o que dá. Você vai ter o Espírito te guia. A Bíblia diz, aquele que teme ao Senhor, ele instrui o caminho que deve andar. Você não vai mais andar perdido, cara. Você não vai mais andar, Senhor, será que é isso? Será que é aquilo? Por que Jesus nunca entrou em nada para ver se ia dar? Porque ele já era guiado. A Bíblia diz em Mateus 4 que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. E o diabo já levou ele para o templo. Então se Jesus não tivesse servido bem, você pensava, não, acho que o diabo quer me levar para ele. E quando falasse para o templo, ele achava que era Deus. A gente tem pegado coisas, cara, que é maldição, achando que é bênção. Porque nós não estamos tendo. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Lembra de Pedro? Os caras chegaram mentindo para ele. Daí quando falaram, por que mentir, seu Espírito Santo? Os homens de Deus não andavam, cara, sem direção. Eles não andavam, cara, vendo o que ia dar. Tanto que as pessoas dizem, antes do Pentecostes, quando eles lançaram sorte para escolher Matias, foi um erro deles. Porque eles não consultaram a Deus. Na verdade, Jesus escolheu Paulo. Agora, quando você é guiado pelo Espírito, você nunca vai errar. Amém? Jesus ele orava, venha na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Eu nunca vou saber a vontade dele. O Getsemane ele falou, Pai, é impossível, minha carne não quer esse tipo de morte, mas seja feita a tua vontade. Amém? E o texto encerra aqui, ó, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos. Aqui eu não quero falar do vinho, cara, no sentido da bebida alcoólica. Mas eu quero falar de vários textos da Bíblia, só que agora eu quero encerrar rapidamente. Ela diz que o vinho, ele tira o sentido. O vinho ele embriaga, o vinho é insensato. Tem vários textos assim. Então aqui, não necessariamente de tomar a bebida alcoólica, mas de tudo aquilo que te tira o discernimento. Então, esse mundo, cara, a vida, a correria, semana passada ele pregou sobre a parábola da semente. Se você olhar o último estágio, fala de duas coisas que fizeram que aquela semente não frutificasse: os cuidados do mundo e o fascínio pelas riquezas. Cara, isso embriaga os homens. Eu quero essa manhã dizer, cara, tudo que nos embriaga, tudo que tem nos tirado de ter uma vida espiritual, corte da tua vida hoje, cara. Faça abstinência, entre no AA espiritual. Fala, cara, isso cara, eu estou gastando tempo com isso aqui, cara. Todas vezes você não pode fazer nada. Mas, cara, pega uma balancinha hoje, como anda suas prioridades. Você vai cara, tudo que te embriaga, não se encha, cara. Não se embriague. Essa palavra é muito interessante. Não se embriague com o vinho. Não se embriague com essas coisas, cara. Os cuidados do mundo, que fascínio pelas riquezas. Não se embriague, cara, com o Facebook. Não se embriague, cara, com coisas, cara, que vão te tirar. Pode ter tudo. Pode, mas não se embriague. Não deixe de tirar o teu tempo. Mais do que se encher do Espírito. Aí ele dá uma atitude massa. Em contrapartida a isso, é encher o povo. Ele não está dizendo que ele vai te encher. Está dizendo assim, é um trabalho teu. Se enche. Eu quero que você grave isso. É como se hoje Deus tivesse falado, cara, eu estou aqui, ó. O Espírito meu quer ser derramado. Desde aquele dia de Pentecostes, cara, eu abri um portal espiritual. Tipo no caverna do dragão, lembra? Que abria aquele portal assim? Há um portal, está aberto os céus. O Espírito quer ser derramado. E esse Espírito é a Cataratas do Iguaçu. Firmeza? Agora você pode ir até lá, cara, e pegar o quanto você quiser de água. Entendeu? Deus está dizendo, você tem que se encher. Você tem que se encher. Agora você quer um copinho, agora, beleza, glória a Deus. O copinho disso aqui não vai matar nem você, tipo. Agora, quanto mais você se encher, cara, como o salmista diz, o teu cálice vai transbordar. E as pessoas que estão do teu lado, cara, as coisas vão começar a acontecer, cara. Eu quero ser o mais simples, cara, que encerrar essa palavra. Porque Deus falou muito comigo essa palavra, cara. Eu reconheci, cara, que eu estava bem, cara, pra mim. Não, você tem um pãozinho ali, 3 pãozinhos espiritual comendo. Só que Deus me chamou só pra gente matar a nossa fome espiritual.
Ele nos chamou para ser uma padaria do céu. Porque a oração do Pai Nosso é: o pão é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Então a gente tem que se oferecer como uma padaria do céu para alimentar as pessoas. E aí eu falei: Deus, estou muito profissional, cara. Só em evento, só em pregação, de vez em quando uma aqui, outra lá. Eu falei: eu sei que eu posso mais. Eu quero que essa manhã você olhe para dentro de você. Eu falei: Deus, eu quero voltar a te buscar, cara, de verdade, como eu te buscava. Cara, as coisas começaram a acontecer, cara. As pessoas estão vindo, cara, não falam do evangelho para mim, cara. As pessoas têm gritado, cara, as coisas têm acontecido dentro do ônibus. E por quê, cara? Porque você, cara, você começa a tocar, se transbordar, você não precisa forçar, cara. Ah, fazer evangelismo agora. Eu sei que tem que ser intencional, mas a coisa é tão gostosa, mano, que você se torna um evangelho em ação. Eu quero terminar com um depoimento, cara. Nós chegamos no hospital às 5 horas da manhã. Daí já foi passar o parto de novo, não consegui assistir, é muito rápido. Aí eu tava alegre, cara, já falei de Jesus pro cara tinha acabado de ter. E aí eu vi com uma senhora saindo do quarto, cara, com o olho cheio de lágrimas, assim, abatida. E a nossa alegria contrastava com a tristeza dela. E ela sentou, e ela ligou para alguém e começou a falar assim: não sei o que, ela está internada desde segunda-feira, porque a pessoa quando não tem dilatação, ela fica internada. Já viu, né, com a SUS. Então era quinta-feira já, ela estava internada desde segunda. E ela falou assim: a dilatação dela é 1, ela está inchada, ela já tinha perdido um filho. Ela falava assim: ó, se ela perdeu, eu vou processar, vou não sei o que, chamar a imprensa. E a mulher desesperada, cara, chorando, cara batida. E por causa de 5 mil reais, cara, o SUS não liberava a cesárea. E ela terminou a ligação. O Espírito Santo falou para mim assim: ó, vai lá e fala para ela que vai nascer hoje. Aí eu falei: não, cara, coisa da minha carne, porque a gente sempre lida, né, cara, com a história das pessoas. Aí veio uma outra parada: cara, se for da minha carne, não for, não importa, cara. Elias chegou e falou: segundo a minha palavra. Mas antes ele falou: segundo Deus, o qual na presença eu tenho andado. A diferença é essa, cara. Quando você anda com Deus, até o que ele não mandou você falar, ele é obrigado a ter que apoiar meu amigo, cara. Você não cumpriu, né? Já viu o cara, quando os caras chegam assim, o cara é muito amigo teu, cara, não, você fala: cara, não, beleza, tá te pegando, não, para. Depois você dá bronca pro teu amigo, mas você fala: cara, anda comigo, meu nome vai ser. Não, né? Você tá entendendo isso? Pô, a gente é muito brother, é meu nome que vai ser queimado. E aí eu fui, cara, daí eu fui metido, cara. Não, aquele dia deu um metido mesmo. Falei assim: a senhora crê na palavra do profeta? Se teu filho não nascer até meia-noite hoje, Deus não falou através de mim. Cara, bravo, né, cara? Daí ela começou a chorar, né, cara? Daí eu voltei a ser eu, falei assim: olha, Deus, olha essa mulher, cara. Daí vem aquele texto, cara: o coração do juiz está na mão do Senhor, só inclina para onde o Senhor quiser. Faz essa equipe médica, cara, se sensibilizar e liberar essa cesárea. Só que daí vem mais ousadia. Eu falei: se eles não quiserem, Senhor, faz hoje essa dilatação chegar até 9, cara, e sair o parto normal, porque o Senhor é Deus, amém? Saí. Aí eu fiquei lá até umas horas, depois saí, voltei 5 horas lá para levar umas coisas para vir. Quando eu tô entrando, eu vi a mulher sentada assim, cara. Já gelou, né, cara? Nossa, vou virar o corredor. Mas, velho, é 5 horas da tarde, né? Tem 7 horinhas de crédito aí. Daí eu cheguei, dona Edna, deixa eu encontrar o nome dela. E a dona Edna, como anda a Ágata? Ela abriu um sorriso, ela falou: nasceu às 4 horas da tarde. Ela falou assim: mais impressionante, foi parto normal. Naquela hora começou a aumentar a dilatação. Eu falei: então que fique um sinal, entendeu? E as coisas têm acontecido, cara. O Mérito estava contando sobre o evangelho, no ônibus eu vi um piada. Cara, eu falei: não, cara, levantei, falei: cara, você conhece Jesus, mano? Mas me foi no serviço, cara. Um biquinho que eu faço lá, uma equipe de 25 pessoas, cara. Um monte são crentes. Mas hoje todos que não são crentes, eu já falei do evangelho, cara. Mas assim, ó, surgia a situação desde ateu, desviado. E aí, foi semana passada, o encarregado me chamou e falou: cara, queria assim liberar você, se você quiser fazer alguma devocional aqui, eu vou trazer uma palavra. Não vou devocional, vou trazer uma palavra, uma oração para a gente começar o dia, uma reflexão, em 10 minutinhos te dou todo dia. Entendeu, cara? Não é uma coisa surdina: não, vou pegar aqui esse patrão ver, não, cara. Porque igual o Daniel, cara. Daniel, ele estava com a autoridade. Nabucodonosor tinha o governo, mas a autoridade Deus entregou na mão de Daniel. Autoridade diferente de governo. O governo era Nabucodonosor, mas quando ele tinha um sonho que não sabia, tinha que chamar o Danielzinho e dizer assim: vem, Daniel, porque você tem a palavra de Deus. Estão entendendo, cara? Mas tudo é organização, cara.
E eu te falo, cara, eu posso falar de organização, cara, porque com 3 filhos não é fácil, cara. Só que eu terminei, falei, não, cara, eu não vou dormir um dia, cara, sem orar, sem ler a Bíblia, sem me quebrantar, sem Deus falar comigo qual é a vontade dele. Não importa se vai ser das 2 às 3 da manhã, das 4 às 6. Eu parei para preparar essa palavra hoje, cara. Das 8 até as 9h30, Sandinho. Porque Davi, Samuel, ali, essa primeira noite foi. Mas, cara, desde o dia que o Samuel nasceu, foi 1 ano e meio que eu estou fazendo a devocional só de madrugada. Porque de dia tem que ajudar a Bíblia, tem que estar. Mas eu falei, não, cara, eu vou fazendo a devocional de madrugada. Depois que todo mundo dorme, eu falo, não vou dormir até o Senhor encontrar um lugar dentro de mim. Não sei qual horário, cara, feche os seus olhos. Eu não estou contando isso para me exibir, cara, estou dizendo para você, cara, que você seja prático. Nada vai mudar na nossa vida, cara, enquanto a gente não praticar a palavra. Minha vontade é que hoje, cara, você chega em casa, depois do almoço, tira um período de oração, pega uma agenda e fala, cara, nem que você comece com 10 minutos, cara. Essa é uma palavra para a pessoa mais simples aqui, ó. Se você conheceu Jesus ontem, fala, cara, começa com 5 minutos, fala assim, ó, vou tomar um café, tal, das 8 da manhã às 8h05. Aí depois, na semana que vem, vai para 6 minutos. Cara, você vai ver onde você vai estar daqui a um ano. Mas Deus vai honrar a tua decisão, cara. Não é só aquele momento que você separa, você vai estar andando durante o dia e vai te trazer mensagem do teu coração. Porque ele está vendo que o teu coração está vivendo inclinado para ele. Eu termino com o Salmo 128. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo lhe irá bem, cara. Feliz, cara, você vai ser satisfeito em Deus quando você temer. Não é andar com ele lá, primeiro com o coração inclinado, dizer, Deus, eu estou com temor. Dizer, Deus, eu me prostro, ler a Bíblia assim com o coração prostrado. Dizendo, confronta, Senhor. Cara, eu já li a Bíblia várias vezes, cara. Várias vezes, não sei quantas. Mas essa vez ensina uma coisa muito diferente, cara. Mas tem dias, cara, que eu consigo ficar só no versículo, cara. É tão profundo, eu tenho que me prostrar no chão, cara. De tanto peso que aquela revelação está encontrando lugar no coração. Porque eu ouvi o chamado dele, né? Desperta, Tiago. Desperta. Desperta, Samuel. Levanta. Bruna. Desperta, Mani. Desperta, Aline. Levanta, Cleito. Desperta, Robson. Desperta, Suzana. Oh. Levanta. Levanta, João. Desperta, João. Ouça o Espírito dentro de você, cara. Cada um de nós aqui tem uma medida. Essa é uma palavra pessoal. Essa semana eu estava vendo aquele programa Bem-Estar, e a nutricionista falava que a dieta, às vezes uma coisa que dá certo para um não dá para outra. Ela falou que cada pessoa tem que procurar um nutricionista e ter uma recomendação pessoal, porque cada organismo é diferente. Eu quero dizer também que essa palavra de hoje, cara, você tem que procurar um nutricionista, o Espírito Santo, e perguntar para ele qual vai ser a minha parte disso, Senhor. Qual é o meu despertar, entendeu? Não é uma palavra de não querer, não é uma palavra, beleza, vou orar duas, não. Deixa o Espírito falar com você, qual é o teu despertar, qual é o teu levantar, aí deixa que o resto, Cristo te iluminará. Deus, fale um pouco com ele. Sua vida em mim, enquanto espera a sua volta. Deus, ó, vem derrama, faça um voto perante ele. Tua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Ó Deus, vem derramar sua vida em mim, enquanto espera a sua volta. Ó Deus, vem derramar a sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Eu quero amor,
fazer uma agenda espiritual, Senhor. Para aproveitar o nosso tempo, Pai. Os dias são corridos, Pai. A vida é, como a tua própria palavra diz, ela é como uma neblina. É como um vapor de fumaça que aparece logo some. E nós não queremos, Pai, viver a nossa vida. Estamos alegres com a salvação, Senhor. Glória a Deus por ela. Mas nós entendemos, Pai, que existe uma vida abundante. Existe uma vida, Pai, que pode corresponder aos céus nessa geração. E é essa vida que nós queremos, Pai. Nos ajude, Espírito Santo, a entender qual é a nossa dieta espiritual. Qual é a nossa medida. Qual é a nossa responsabilidade mediante essa palavra. Qual é o nosso pular da cama, Senhor. Qual é a nossa decisão firme. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Amém? Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar? Qual que é o teu nome, Guilherme. Guilherme.